Coritiba e Atlético Paranaense, Marcel, tu quer fazer o oferecimento aí? Agora tu não vai me pegar de agora o oferecimento sim. É da Betfair, então, Lucas. Ganha até R$400 na sua primeira casa de apostas. A gente tem o link aqui abaixo, como são os parceiros oficiais Betfair. Vocês podem fazer o cadastro de vocês pelo link aqui para novas contas. Então, lá na Betfair, você ganha até R$400 em bônus para continuar apostando lá dentro. O Lucas mesmo fez essa compra, né, ganhar os R$400. É bem legal essa promoção da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Eu sempre falo, se tu tá fazendo tuas apostas Panther, ou sei lá, até tentando fazer um trade dentro da 365, que ela não é feita para isso, né, e não tá conseguindo ser lucrativo, experimenta a Betfair, pode ser uma saída aí, uma forma diferente de operar, pode ser bem interessante. A Betfair, maior bolsa esportiva do mundo. Dito isso, a gente abre a votação para o jogo de número 2 e vamos falar de Coritiba e Atlético Paranaense, que vem numa crescente incrível. Atlético Paranaense, hein? Pois é, Lucas, o Atlético Paranaense, na verdade, ele pegou uma sequência muito difícil ali, né, e acabou tendo várias derrotas, vários resultados negativos, alguns empates também, e agora conseguiu pegar uma sequência um pouco mais tranquila, né, com equipes num patamar um pouco inferior, aí, principalmente na tabela de classificação do campeonato, e engrenou aí 3 vitórias consecutivas, acho que né? E agora, a princípio, foi o que eu li, a entrevista do Autori lá. Isso, e aí vai tentar engatar a 4ª vitória consecutiva no Clássico. A gente sabe que Clássico sempre é uma partida um pouco diferente, né? Mas a gente vê duas equipes em momentos bem distintos na competição aí. O Atlético Paranaense, como o Lucas disse, numa ascensão aí, num bom momento, e o Coritiba com pior aproveitamento tanto do campeonato quanto do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Coritiba tem apenas 8% de aproveitamento no segundo turno, Lucas. Então é realmente muito ruim a situação do Coritiba hoje. O Coritiba, para fugir da Série B do ano que vem, a projeção é que ele precisa ganhar 7 dos próximos 10 jogos que tem pela frente. Então o Coritiba é o primeiro virtual rebaixado, né, desse Campeonato Brasileiro. É o que é quase certeza, né, Marcelo? Porque para ganhar todos esses jogos. Mas e como é que tá? Bom, depois eu vou perguntar de outros times. Se o Coritiba tá nessa, tem time tão ruim quanto aí, né, Marcelo? Exatamente, Lucas. O Coritiba não vence faz 10 rodadas aí, então, e tá assumindo lá um paraguaio, né? O Morínigo, tá assumindo o comando da equipe. E ele vai com essa missão aí, nada grata, né? Uma missão bem ingrata, ele ter que engatar uma sequência muito forte de vitórias para conseguir sair dessa situação incômoda. O Coritiba tem o pior ataque da competição também, média de 0,79 gols feitos por partida, então menos de um gol feito por partida, e isso explica muito também essa colocação do Coritiba na tabela, né? Um time que não consegue fazer gols, acaba sofrendo gols e acaba perdendo os jogos. Em casa, 0,57 gols ele fez. Nossa Senhora! E tomou 1,86. Não é à toa, né? Não é à toa, né? E aí pega o Atlético Paranaense. O Coritiba vem completo? Tu tem algum desfalque, alguma coisa? Não, vai dar ruim ainda. Vai dar ruim ainda. O Coritiba vem sem os volantes Matheus Galdesani, importante. Matheus Salles também. Matheus Salles até nem renovou o contrato ainda. Ele tá meio por lá ainda, mas não renovou. Terminou o contrato 31 de dezembro agora, daquela leva do pessoal, né? Que tinha contrato até o fim do campeonato e acabou... tá nesse imbróglio aí, então... ele tá lesionado também, então mesmo que ele renove o contrato, muito provavelmente ele não vai participar dessa partida. E o meia Matheus Oliveira também tá fora desse jogo. Além deles, Rafinha também é dúvida. O Lucas Rafinha sentiu o adutor da coxa na última partida, foi substituído no finalzinho do jogo ali contra o Goiás, na derrota para o Goiás agora, né? Então é mais uma dúvida, um jogador bem importante do time do Coritiba. Coritiba com vários desfalques para esse clássico diante do Atlético Paranaense. É complicado o jogo pro Coritiba. O Atlético Paranaense vem completo, vem bem, uma vitória boa agora no meio da semana, né? Lucas, o Paranaense está numa sequência de resultados, né? Mas também vai ter alguns desfalques para essa partida aí. Engatou uma sequência de 3 vitórias consecutivas e sem sofrer gols nessas 3 vitórias também. Então, acho que isso é algo a se saudar, né? Algo bem positivo. A gente sabe que o time que geralmente não está muito bem, a primeira missão de quem chega lá é fazer o time parar de sofrer gols, né? Parar de vazar, arrumar a casinha, né? Que a galera geralmente chama. Então o Atlético Paranaense conseguiu fazer isso,
está conseguindo resultados, engatou 3 vitórias consecutivas, a projeção era fazer 4 vitórias, vai jogar contra o Curitiba agora nesse clássico e tem grandes chances sim de fechar a 4ª vitória consecutiva e aí sim ficar numa posição mais confortável na tabela. O Atlético Paranaense passou por um período bem conturbado aí, visitando a zona de rebaixamento, né? Perigando cair para a 2ª divisão. A gente sabia que o time do Atlético Paranaense a princípio, né, não deveria correr nenhum risco de ser rebaixado. Tem alguns atletas de qualidade lá e agora sim conseguiu essa recuperação no campeonato, já é o 10º colocado, já vive um momento um pouco mais tranquilo na competição, Lucas. Os desfalques para esse jogo são bem importantes, tá? Então, acho que isso pode pesar bastante, principalmente por ser um clássico. O Atlético Paranaense não vai poder contar com o meia Nicão que é muito identificado com o clube, verdade, né? Tem vários anos lá, é um cara que chega bastante na frente, faz gols também, ajuda o ataque, ajuda a defesa. Então, um desfalque bem importante. E outro desfalque importantíssimo é o atacante Kaiser, também não vai estar disponível. Os dois estão suspensos para essa partida. Kaiser que fez um dos gols, né, no último jogo até. Exatamente, Lucas. Além deles, o lateral esquerdo, Márcio Azevedo, e o volante Eric estão machucados, também não vão para esse jogo. Então, alguns desfalques bem importantes aí do time do Atlético Paranaense. O Atlético teve muito problema para fazer gol também, principalmente no primeiro turno do campeonato. Era um dos piores ataques, agora até está engrenando um pouco mais. Contratou o Kaiser no meio da competição, né? Acho que isso ajudou bastante. O Nicão passou muito tempo lesionado também, voltou, também ajudou bastante. Os dois não vão estar nessa partida aí. Acho que é mais uma partida para under goals, Lucas. Mais um clássico aí. Clássico a gente sempre sabe que tem essa característica de ser pegado. Geralmente não é um jogo muito bonito de se assistir. Então, complicado esse jogo eles fazer alguma coisa também. A gente encerrou a votação, aí eu tirei da tela agora porque encerrou, com 50% deu empate, 12,50% Coritiba e 37,50% galera, tá ligado, o Atlético Paranaense. Olha aí, ó, o Atlético Paranaense ainda teve uma boa vantagem aqui, e eu acho que é uma vantagem justa, Marcelo. Lucas, eu acho que sim, é justa, mas eu concordo com a maioria, tá? Para mim é mais empate esse jogo do que qualquer outra coisa. Acho que é um jogo under goals. O Atlético Paranaense vai sentir muita falta desses dois atletas aí, tanto do meia quanto do atacante aí, que são dois jogadores que entram bastante na área, fazem bastante gols, dão assistências. Então, a gente já sabe que o Curitiba tem essa característica under goals também. Acredito num jogo bem under goals, principalmente por ser um clássico também, Lucas. Pois é, eu quero trazer números. Olha só os números, cara. É incrível. Porque a gente tem 50% de chance de 1,5. Lembra que eu achava baixo já os 60%, não piorou. Cara, o ambas marcas tá 36% de chance de bater. Os corners têm a média dos dois times de 8, sendo que a média do campeonato é 10. Ou seja, tá tudo under, um jogaço under para vocês talvez também ficar fora. Tem mais jogos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Acho que esse não é o jogo certo ainda, né, Marcelo? Pro final de semana. Essa é sempre uma dica minha, né, Lucas? Clássico, geralmente, duas dicas, assim, ó, que para mim são meio leis, assim. Trocou de treinador, difícil fazer alguma coisa Panther. E essa questão do clássico também, sempre é difícil. A gente sabe que às vezes um time chega bem melhor que o outro, mas como é um clássico, é um jogo diferente sempre, então bem difícil. Concordo contigo na questão dos cantos, são duas equipes que cedem muitos cantos, mas fazem poucos cantos. Então, se as duas cedem, nenhuma costuma fazer muitos cantos, né? A princípio, a tendência é ser um jogo under cantos também, esse clássico aí lá em Curitiba, lá no Paraná.